vai falar sobre devoção. Afinal, devoção não é a mesma coisa que fanatismo? Se não é, como saber a diferença? O que é devoção? Se você for procurar no dicionário, você vai ver que devoção é um apego sincero e fervoroso ou um amor muito profundo. Pode ser a uma ideia, a uma causa, a um grupo social, a uma pessoa, que pode ser um amigo, um parente, um artista, a um santo, a uma divindade. E o que é fanatismo? Fanatismo é uma devoção, só que é uma devoção incondicional, exaltada e sem nenhum espírito crítico. E que, além disso, é intolerante com os de fora, com aqueles que não compartilham da mesma devoção que você. Pode ser em relação a um time, em relação a uma escola de samba, em relação a alguma atividade, em relação a alguma igreja, em relação a Deus. Qual é a situação que a gente vê por aí? Quando a gente encontra Jesus e é perdoado, isso é uma situação tão nova, tão maravilhosa, tão diferente de tudo que a gente tinha antes, que a gente fica entusiasmado e quer compartilhar com todo mundo, quer que todo aquele bem que a gente recebeu e que nem imaginava que existia, passe a ser recebido por outras pessoas também. A gente quer mais disso para nós e para todos aqueles com quem a gente se importa. Aí qual é o resultado? A gente vai sempre que pode à igreja, a gente mergulha na Bíblia, a gente tem novas amizades que falam a mesma linguagem que a gente, que tem os mesmos interesses. E a gente fala de Deus o tempo todo para todo mundo. Só que nem todo mundo entende. Nem todo mundo consegue ver o que a gente está conseguindo ver também. Com isso, a gente passa a ser visto como chato, como bitolado. A gente acaba se afastando daqueles que não compartilham da nossa opinião, da nossa visão. E a gente corre o risco de perder o nosso senso crítico, se tornando devotado a uma religião, ou a uma igreja, ou a um grupo de irmãos, e não propriamente a Deus. Mas isso tem solução. A gente não deve nunca perder Jesus de vista. Ele é o nosso exemplo de devoção também. Ele é o templo, sim, mas ele não ficava o tempo todo nisso. Ele não convivia só com pessoas religiosas. Pelo contrário, ele tinha fama de ser festeiro e era conhecido como amigo de pecadores. Vamos dar uma olhada no que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus estava dizendo: é isso que dizem de mim, que eu sou beberrão, que eu sou comilão, que eu sou festeiro e que eu sou amigo de pecadores. Então, se Jesus tinha essa fama, é porque ele realmente não convivia só com gente religiosa. Ele não tinha receio de ir em festa. Ele participava dessas coisas todas. Ele ia em festas, sim, mas ele não pecava. Em vez dele deixar que as coisas ou as pessoas puxassem ele para baixo, ele é que as puxava para cima, ele é que as elevava. Jesus também não era chato. Pelo contrário, ele era atraente. Olha o que está em Marcos 12, verso 37. A grande multidão o ouvia com prazer. Jesus era alguém que também tinha senso crítico. Olha o que está em Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não aceitava qualquer coisa que vinha da religião judaica, não. Pelo contrário, ele muitas vezes confrontava essas pessoas. Ele não era um seguidor cego, ele tinha senso crítico. E como é que a gente pode cultivar uma vida de devoção? Através da comunhão com Deus. Você unido com Ele. Isso satisfaz dois anseios nossos: o anseio de estar com Deus e o anseio de saber a vontade dele para a nossa vida. Vamos ver o que está no Salmo 42, nos versos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse é um anseio humano. Tem muita gente que tenta negar. Tem muita gente que tenta resolver isso preenchendo de outras formas. Mas o maior anseio do ser humano é por Deus. A gente tem no coração um buraco que é exatamente do tamanho de Deus. E olha o que fala lá em 1 de Samuel, capítulo 3, versos 9 e 10. Samuel estava ouvindo a voz de Deus, mas não estava reconhecendo isso. Ele não sabia que era Deus que estava falando com ele. E aí ele recebeu essas instruções do sumo sacerdote Eli: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo.
Quando Deus fala, a gente tem necessidade de saber o que Ele quer dizer para nós. Qual é a vontade dele revelada para a nossa vida. A vontade que está aqui na Bíblia e a vontade mais específica que Ele tem para cada um de nós. A comunhão com Deus, a devoção, satisfaz esse anseio também. Da gente saber o que Deus deseja. É a gente caminhando com Ele e Ele caminhando conosco. E a gente numa comunicação contínua. E a Bíblia está cheia de pessoas que eram devotadas a Deus. A gente vê Daniel, por exemplo, no capítulo 6, verso 10, quando mostra que ele 3 vezes por dia, todos os dias, abria a sua janela, voltada para Jerusalém e orava. Cornélio também, que era um centurião romano, dava esmolas, tinha uma vida de devoção para com Deus, está lá em Atos 10, verso 30. Pedro também fazia suas orações, nesse mesmo capítulo de Atos 10, no verso 9. Paulo era um homem devotado a Deus também. A gente pode ver, por exemplo, em Romanos 1, versos 9 e 10. E vários outros. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Ao longo de todos os evangelhos, a gente vê Jesus orando. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, verso 23, está escrito assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Isso foi logo depois da primeira multiplicação dos pães. Mesmo depois de tanto trabalho, de tanto milagre, Jesus, antes de dormir, foi orar, foi reabastecer as energias dele através da comunhão com Deus. E lá em Lucas, no capítulo 22, a gente vê Jesus angustiado por causa da crucificação que estava se aproximando. E nos versos 39 a 46 está escrito assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus começou esse período de oração muito angustiado, até com medo de morrer antes de ser crucificado. E ele foi buscar resposta e refúgio na oração, na comunhão com Deus. E o Pai o consolou, o fortaleceu, e ele se levantou dali uma outra pessoa, em paz, pronto para enfrentar tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele. E como é que a gente pode resumir a devoção? Basicamente 2 coisas: falar com Deus e ouvir a Deus. Como é que a gente fala com Deus? Através das nossas orações, através dos nossos louvores, as músicas que a gente canta, as coisas que a gente fala para ele. O livro de Salmos, por exemplo, que a gente geralmente encara como louvores, como músicas, são orações. Que tipo de orações? Oração de adoração, quando você exalta a Deus por aquilo que Ele é. Orações de louvor também, quando você exalta a Deus por aquilo que Ele faz. Por exemplo, no Salmo 116, verso 1. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Isso é louvor e adoração. Oração de ação de graças, ou seja, gratidão por alguma coisa específica. 1 aos Tessalonicenses 5,18 fala sobre isso. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, até aquelas que parecem ruins, porque na verdade são bênçãos disfarçadas, é Deus cuidando de você através daquilo. Oração de confissão, quando você concorda com Deus sobre os seus erros e os seus pecados. Está lá no Salmo 51, verso 4. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Oração de petição. Petição é quando eu peço alguma coisa para mim. E oração de intercessão, que é quando eu peço alguma coisa por outra pessoa que não seja eu. Por exemplo, Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você tem alguma coisa que está perturbando você, está tirando sua paz, deixando você ansioso, fale com Deus sobre isso. Apresente seus pedidos para Ele e já seja agradecido, porque Deus ouve todas as nossas orações. E em 1 Timóteo 2,1, Paulo fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Não é só por você, por todas as outras pessoas também. Homens no sentido genérico aqui, não é só homem de sexo masculino. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, por todas as pessoas que você puder. E como que a gente pode fazer essas orações? Pode ser você pegando uma oração já pronta, por exemplo, um salmo, e você lendo
falando como se tivesse sido você que compôs. Pode ser você improvisando, falando do seu coração, conforme vai dando vontade, aquilo que vai transbordando. Pode ser cantando, pegando uma música que fale aquilo que você quer falar para Deus. O mais importante, porém, é que não seja só uma repetição, é que seja do seu coração. E a devoção também é ouvir a Deus. Como é que Deus fala? Ele fala através da Bíblia, ele fala através da pregação de um pastor ou de um padre, ele fala através de algum irmão que está conversando com você, ele fala enquanto você está meditando, enquanto você está pensando, olhando para a natureza, olhando o mar, olhando o céu, enquanto você está lavando louça, varrendo a casa, fazendo alguma coisa que deixa a sua mente meio divagando, Deus vai falando ali também. Você pode, por exemplo, enquanto está lendo a Bíblia, ter um texto que te chamou a atenção e aí você para ali para ver se Deus está falando alguma coisa específica para o seu contexto daquele dia. Pode ser por acaso. Você abriu a Bíblia num trecho e aquilo ali falou para você. Você está lendo um livro que algum irmão escreveu e aquilo cai certinho no que você está vivendo. Lembre-se que coincidências não existem. Coincidência e acaso são apenas disfarces de Deus atuando na nossa vida. E preste atenção àquilo que o pregador fala, porque não é só para alguém que não está ali no culto e você pensa, ia ser tão bom se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Na verdade, Deus está querendo falar é com você, não é com fulano que não veio. E irmãos, até mesmo pessoas que você não conhece, ou mesmo não cristãos, podem ser usados sem saber que estão sendo usados. E você sabe o que é meditação? Meditação é deixar a mente ser martelada por Deus. Dá uma olhada no que está no Salmo 19, verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Meditar é quando você está pensando em alguma coisa a respeito de Deus, uma coisa que você leu, uma coisa que ele falou e fica pensando naquilo. Quase como se você tivesse apaixonado por aquela ideia. Pode ser quando você está andando de ônibus, pode ser quando você está prestes a dormir, pode ser quando você está prestes a acordar. Eu reparei que Deus fala comigo muitas vezes quando eu estou naquele dorme, acorda de manhã cedinho. Quais são os tipos de devoção que existem? Existe, por exemplo, a devoção individual. Só você, em casa ou mesmo na rua. Você pode estar conversando com Deus, falando com Ele, ouvindo Ele falar com você, mesmo que você esteja acompanhado. Isso só depende de você focalizar a sua mente, sintonizar a sua mente com a mente de Deus. A devoção pode ser coletiva também. Quando você está com outros irmãos e vocês juntos estão ali orando, falando com Deus e ouvindo a Deus. Pode ser num culto, na missa, num grupo pequeno, numa rodinha de amigos cristãos. Outra distinção é entre a devoção particular e a devoção pública. A devoção particular é sem que ninguém veja ou ninguém saiba. E a devoção pública é diante das outras pessoas. Quando você, por exemplo, faz uma oração em voz alta. Isso pode ser uma coisa individual ou coletiva também. Existe também a devoção estruturada ou a desestruturada. A estruturada é quando você tem uma hora e um local separados para aquilo. Tem gente que chama isso de hora devocional, de vida devocional, de momento a sós com Deus. A desestruturada é quando você não tem uma hora e um local específicos e você faz isso em qualquer hora ou em qualquer lugar. Você pode ser criativo. Deus não está preso a um lugar só. Ele não está só dentro de um templo ou só dentro de um horário. Deus está aqui agora, em todos os lugares. No meu quarto, na sua sala, na praia, no supermercado, dentro do ônibus. Em todos os lugares Deus está. Você não precisa estar numa hora específica e num lugar específico para ter comunhão com Ele. Seja de uma forma estruturada ou desestruturada, é importante que você tenha uma vida de devoção. Que em algum momento do seu dia, você conscientemente se conecte com Deus. Mas existem vários obstáculos. Por exemplo, falta de tempo. Como é que a gente resolve isso nessa vida corrida nossa? Inclua na sua agenda e priorize esse momento. Se você quiser fazer estruturado. Ou então desestruture. Faça em qualquer hora. Manhã, tarde, noite, madrugada, em qualquer lugar. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, fala que existe tempo para todo o propósito debaixo do sol. Só depende de você priorizar. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Se você tiver uma vida de devoção, você não vai estar perdendo tempo. O seu dia, ao contrário, vai estar rendendo muito mais. Porque você vai fazer melhores escolhas. Você vai estar com a mente mais lúcida. E você vai ter mais calma também. Não vai estar naquela afobação. Jesus era alguém que, apesar de
toda a ocupação que ele tinha priorizava os momentos dele com o pai. Um outro obstáculo são as interrupções. Você está ali orando, ou lendo a Bíblia, de repente toca a campainha, toca o telefone, as crianças chamam você, chega uma visita. O que você pode fazer? Você pode escolher uma hora em que você acha que nada disso vai acontecer. Quando as crianças estão na escola, quando estão achando que você não está em casa, ou desliga o telefone e mudeça o seu celular. Você não é escravo do celular, você não é obrigado a atender todas as vezes que ele tocar. Outro obstáculo, a falta de um local adequado. Eu moro numa casa muito cheia, ela tá sempre com os meus irmãos, os meus pais, os meus primos, eu não tenho um local para eu fazer isso. Desestruture. Faça então na praia, faça no ônibus, faça num parque, numa praça, vá para um local deserto, vá para o banheiro do seu trabalho. Outro obstáculo, ficar com a mente voando por aí, não conseguir se concentrar. Solução, fale com Deus em voz baixa, para que a sua mente seja capturada. Outro obstáculo é o sono. Como é que você pode vencer isso? Tentar fazer numa hora em que você não esteja cansado. Cabe a você discernir se a melhor hora é de manhã, de tarde, de noite ou outra qualquer. Pode ser na hora que você está levantando ou na hora que você vai almoçar. Levante, vá beber água. Isso faz com que o sono espante. E um outro obstáculo é você achar que está muito chato e com isso você acabar desistindo de fazer. O que você pode fazer? Desestruture, use a sua criatividade. Escreva um diário de oração, escreva poemas para Deus, desenhe, se isso for uma habilidade sua. Pratique um esporte individual, como correr ou fazer caminhadas, remar, e enquanto isso vá orando, vá ouvindo o que Deus tem para te falar. Faça a contemplação da natureza, do mar, de um rio, de um lago, do céu, de uma montanha, das plantas, das árvores, do vento, das nuvens, e vá orando conforme você vá contemplando. Use algum livro interessante de que você gostou, que edificou você, como uma base para as suas orações. Conforme você vá lendo e vá tendo ideias, vá falando sobre isso com Deus. Seja criativo, enfim. Agora, mesmo que você tenha uma vida de devoção totalmente desestruturada, sem uma hora em um local fixos, deixa eu dar algumas sugestões para você. Tenha uma hora principal ao longo do seu dia para você falar com Deus. Por exemplo, enquanto você está no ônibus indo para o trabalho ou para a escola. E estabeleça um tempo mínimo também. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Você quem sabe. Tenha um local adequado em que você não vai ser perturbado. Pode ser trancado no seu quarto, trancado no banheiro. Pode ser no ônibus mesmo, já que você vai estar cercado só por pessoas estranhas que provavelmente não vão te interromper. Comece com poucos minutos, se você tiver dificuldade, e vá aumentando gradativamente, se você quiser e se você puder. Quando você for ler a Bíblia, não leia só por acaso, não. Vou abrir esse pedaço, vou abrir o outro, como se fosse um horóscopo. Leia livros completos da Bíblia. Se você quiser, você pode ir intercalando. Vou ver um do Antigo Testamento, outro do Novo. Não sei. Uma sugestão para você. Dá uma olhadinha na minha outra playlist sobre como entender a Bíblia. Ali eu tenho vídeo para cada um dos livros da Bíblia. E tenho vídeos também com sugestões de como você pode fazer para entender melhor a Bíblia. Dá uma olhadinha lá. Você pode começar orando, depois lendo a Bíblia. Ou você pode fazer o contrário, começando com a Bíblia, depois orando. Ou você vai orando e lê mais um pouco, e ora mais um pouco. Você quem sabe, você é livre, Deus também. E destaque aqueles textos que chamarem atenção para você. Vai ficar mais fácil de você encontrar mais tarde, quando você quiser relembrar. Sublinhe, use lápis de cor, use caneta marca-texto e decore aqueles versículos mais significativos também. Eles vão servir de auxílio para a sua vida, quando você estiver passando por situações em que você precisar ouvir a voz de Deus. Ele vai trazer à sua lembrança aquilo que você já leu. E agora vão as dicas de livros para você poder se aprofundar nesse assunto, se você quiser. Richard Foster escreveu 2 livros que eu considero maravilhosos, falando sobre devoção. Um deles é Rios de Água Viva e o outro é Sedentos por Deus. Ele fala sobre várias pessoas, vários cristãos que viveram antes de nós e que tinham vida de devoção profunda, que podem inspirar a gente a encontrar um caminho nosso para andar com Jesus também. Outra sugestão é o livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, em que o pastor Caio Fábio de Araújo Filho fala sobre o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo. Uma série de livros que fala a respeito de uma vida de louvor e adoração foi escrita por Merlin Carothers. O Poder do Louvor, Louvor que Liberta e Louvor em Ação. E um outro livro de que eu já falei aqui no outro vídeo e que mostra também a vida de uma pessoa devotada a Jesus é O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Qualquer um desses vai trazer muita informação boa para você.
você. E na semana que vem a gente vai retomar a playlist sobre autoestima, falando sobre a estação cromática outono. Será que essa é a sua estação? E se não for, será que você pode usar as cores dela também? Vamos ver na sexta que vem. Eu espero você lá.